Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit. Pessoal, hoje eu vou demonstrar um problema típico no levantamento de material, ou seja, a criação de tabelas para o processo BIM em relação aos materiais de camadas na construção de paredes e aplicação de pintura dentro do nosso item de modificar. Bom, para quem não viu nenhuma videoaula sobre o item de tabela, eu vou deixar uma playlist logo abaixo aqui com vários links e nas informações desse vídeo você vai poder acompanhar, porque eu já vou demonstrar uma tabela criada, ok? Dentro da construção de uma tabela, nós temos aqui as informações das camadas que foram aplicadas ao comando parede. Porém, notem que esse processo, ele levanta aqui os materiais com volumetria, ele apresenta o custo e o custo total. Mas se eu voltar no modelo 3D, ok? Isso é até interessante porque a gente utiliza o processo misto de acabamento, ou camada ou comando pintura. Eu vou aplicar na fachada dessa casa 3 materiais, mas não estou me preocupando com a fidelidade ou o acabamento em si. Então vou colocar caixilho, depois um material chamado areia. E para finalizar aqui, eu vou colocar o material faixa de estacionamento, ok? É mais didático do que propriamente dito funcional. Quando eu volto para minha tabela, notem que esses novos materiais não apresentaram a volumetria, ou seja, 0 metro cúbico, e na sua estrutura de custo ele vai dar uma confusão, porque também vai ser apresentado como 0. Como que nós resolvemos isso? Primeiro, se você já criou a tabela e apresentou esse problema, o que eu recomendo? Venha no seu navegador de projeto e clique com o botão direito em cima da tabela que você está trabalhando com os materiais de parede. Duplique esse elemento utilizando duplicar vista e automaticamente eu vou ter uma réplica dessa tabela sem vínculo, ou seja, são os mesmos materiais, mas se eu esconder ou modificar a primeira, a segunda não será alterada. A partir desse ponto, eu vou voltar aqui no meu item de propriedades de tabelas e eu vou no item chamado filtro, ok? Quando eu falei nas outras videoaulas de tabela, não importa necessariamente qual botão que você vai clicar nessa estrutura. Clicando uma vez, eu posso vir na janela de propriedades e clicar na opção filtro. Dentro dessa estrutura, eu vou encontrar aqui uma opção de habilitar somente materiais com pintura ou somente materiais com volumetria. Nesse meu elemento, a primeira técnica é habilitar volume e colocar a opção maior do que 0. Dessa forma, ele só vai representar os materiais que estão nas camadas e não pintura. Quando eu habilito dessa maneira, automaticamente ele filtra e volta ao padrão habilitado. Uma segunda técnica que eu posso habilitar, deixa eu voltar na tabela inicial aqui, ó, com o problema, seria, eu vou copiar novamente aqui, duplicar vista e fazer a modificação. Seria no item de campos, habilitar o material pintura, que seria o item material como tinta, e eu adiciono ele na minha estrutura de tabela, ele vai trazer uma variável de sim ou não. O item areia, caixilho e o elemento relacionado à pintura amarela, ele no campo como tinta vai informar sim ou não. Dessa mesma maneira eu posso vir no campo filtro, habilitar a opção material como tinta e habilitar a opção igual, não, igual, sim. Se eu habilitar a opção sim, ele só vai filtrar materiais que foram aplicados como tinta. Dessa maneira você pode customizar a sua estrutura de informações, retirando o volume, o custo total, que é um cálculo que eu habilitei, e eu vou habilitar agora material área. E normalmente quando se compra uma tinta você calcula por metro quadrado. A quantidade de demãos o próprio fabricante vai te informar. E quando eu confirmo com OK, eu consigo estruturar então agora os materiais como área, fazendo então o cálculo de custo, o cálculo de materiais independentemente. Então, tomem cuidado quando vocês aplicarem a tabela de materiais com as referências de camadas, que seria exatamente a configuração de espessura, propriedade dentro do editar tipo da parede, que é calculado por volumetria, diferente do comando pintura no nosso item de modificar. Então, toda vez que você extrai essa tabela, você tem que saber filtrar e escolher quais informações serão demonstradas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado, pois essa dúvida apareceu durante um treinamento, durante um curso, e com certeza você já deve ter passado por isso ou se perguntado como que resolve. Simplesmente duplica uma tabela, filtra se é pintura ou se é simplesmente um material por volumetria e você gera duas tabelas, beleza? Pessoal, então é isso aí.
Recados dessa videoaula: se você gostou, clica no gostei, curta e principalmente compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Revit 2019. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,